Amém? Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós voltamos agora com o capítulo 23, do capítulo de Gênesis. Vimos a história do nascimento de Isaac no tempo determinado por Deus, no tempo que Deus tinha colocado. Né? Às vezes Deus te promete algo aqui e vai te cumprir essa promessa aqui, certo? E existe o tempo que vai o tempo de Deus para ser cumprida a promessa. E muitas vezes nós queremos que as promessas aconteçam no meio aqui, ó, né? E às vezes Deus permite que aconteça. Interessante porque quando ela vem aqui no meio, vamos explicar como o texto bíblico aqui. Deus prometeu para Abraão um filho, entra aqui Agar no meio, e não vai ser a mesma bênção que seria como fosse aqui na frente no tempo determinado por Deus. No tempo determinado por Deus, nasce o Isaac. Então nós temos um tempo aqui, ó, o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Alguns chamam de tempo Kairos, aí vai. É o tempo determinado por Deus, que vai ser a melhor coisa para você. Né? Não tenta ajudar Deus a fazer as coisas que Ele sabe que tem o seu momento para fazer. E existe um tempo interessante, porque o Abraão foi prometido no capítulo 12, ele tinha 75 anos. E vai se cumprir quando ele tem 100 anos, 25 anos depois. José também, era novo, 15, 17 anos, e ele sonhou o que ia acontecer só depois, quando ele já estava com 30 anos. 17 anos depois que vai acontecer aquilo que ele sonhou. O Davi também foi prometido a Davi o reino de Israel, que demorou mais de 40 anos para ele assumir o reino. Então você tem o tempo de Deus, mas é no tempo determinado por Deus que aí vem a maravilha, que é aí que vem a bênção completa. Né? Não no nosso tempo, você pode até receber, mas não vai ser a mesma coisa. E depois disso aqui, a Sara viveu 127 anos e ela morre em Kiriat Arba, que é Hebron. E Abraão então vai lamentar e chorar a Sara, e ele vai querer comprar um terreno, né? Que se vocês não esqueceram, falei já num vídeo antigo aí, que o Abraão, apesar de ele ser muito rico, ter muito riquezas e escravos e camelos e jumentos, essas coisas todas que era o que valia lá dinheiro lá, no caso, ele não tinha nenhum terreno, ele só percorreu a terra de norte a sul, leste a oeste, olhou a terra que Deus prometeu dar a ele, e ele tem aqui nesse capítulo 23 que vai ter a única possessão terrena dele, que vai ser um terreno onde vai estar a caverna de Macpela. Né? Então ali, perto dos cavalais de Manre, que ele vai comprar um jazigo para a sua esposa, e que depois também ele vai ser enterrado ali. Então ele pede para os cidadãos daquela região que interceda com o Efron para ele comprar o terreno para enterrar. E aí o cara fala assim, não, pode pegar lá a sua terra lá que eu dou para você. Ele falou, não, eu quero pagar a terra. Aí quando ele fala que quer pagar a terra, o cara pede um preço exorbitante aí de quase 5 quilos de prata, que era muita coisa, muito dinheiro ali. E o Abraão vai e compra, assina a escritura, e ele vai para o campo de Efron, onde estava essa caverna de Macpela, e ali ele enterra a Sara naquele lugar ali. Depois do capítulo 23 da morte de Sara, vai haver no capítulo 24 um casamento de Isaac. Mas para acontecer o casamento de Isaac, tem todo um processo. O Abraão chama o Eliezer seria, lá no capítulo 15, aquele que Abraão achou que tomaria conta da herança dele, porque o Eliezer estava há muito tempo com ele, era um escravo mais velho, receberia a herança, e Deus promete o Isaac. Mas agora não, agora o Eliezer continua sendo o escravo de Abraão, e ele chama aquele homem e faz com que ele prometa, né? Antigamente aqui o texto bíblico diz que o Abraão pede que o Eliezer enfiasse a mão debaixo da coxa dele para poder jurar. Né? No capítulo 24, no verso 2, aqui diz, é interessante aqui também, põe a tua mão debaixo de a minha coxa. Né? Algumas pessoas vão dizer que seria pegar na coxa e no membro de Abraão para poder confirmar e selar essa promessa aqui que era feita pelo Eliezer
ao Abraão de que faria aquilo que ele estava pedindo. Você vai lá nos meus parentes, porque Deus tem me abençoado, e você dos meus parentes vai arrumar uma mulher para o meu filho. Olha, meu filho não pode ir para lá. Né? E ou então Eliezer vai de encontro lá em Padan Aram, a família do Abraão, e no caminho ele vai com um camelo, com um presente, um monte de coisa, e quando ele chega lá na cidade, ele está no poço, e ele vai então orar a Deus. Algumas pessoas, alguns estudiosos vão dizer que essa coisa de tipologia, a Bíblia era muito tempo, antigamente era muito usada essa coisa de tipologia, de que o Eliezer seria um tipo do Espírito Santo, né? Eu não sei, hoje eu não concordo com isso não. Ele era uma pessoa, nós temos a história de pessoas, de escravos, de seus senhores que eram leais, e ele foi leal ao seu senhor, porque o senhor dele era bom com ele, e ele vai fazer aquilo que o seu senhor pediu. Então ele chega no poço, ele faz uma oração a Yahvé, pedindo que ele dê uma boa jornada para ele, que ele encontre. E ele faz uma prova, né? Se chegar uma moça aqui e oferecer água para mim, e também para os cavalos, também para os animais, não tinha cavalo antigamente, não era cavalo, não era qualquer lugar que tinha cavalo, os jumentos, os camelos lá, essa pessoa é a que o Senhor escolheu para o meu senhor, no caso agora o senhor, a moça seria do meu senhor, que é o Isaac, no caso agora aqui. E ele então vem a Rebeca, que era a filha do Betuel, que era parente do Abraão, e ela faz aquilo que ele falou, né? E ela era muito formosa. E aí ele vai e fala para ela que o que ele veio fazer, o parente que ele e ele pede que ela vá com ele. Aí tem que pedir toda a questão da família, a família começa a enrolar um pouco, quer que ele fique um pouco mais, tal, e ele com pressa de voltar para cumprir a promessa para Abraão, até um dado momento que ele pergunta para a família se ela quer, a família pergunta para ela se ela quer ir com um homem, ela diz que quer, e ela então sai com Eliezer e vai se encontrar com o Isaac. É interessante. Nós temos aqui uma situação, porque quando chega no versículo 29, nós temos, ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Por que ele correu de encontro ao homem na fonte? Porque a Rebeca veio antes e mostrou que o cara tinha dado para elas uns pendentes de ouro. Pois, quando viu o pendente e as pulseiras na mão da sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, o que dizia o Eliezer, porque ele disse para ela assim, olha, Deus te enviou para que você case com o meu senhor, porque eu fiz isso, fiz aquilo, fiz uma oração e você cumpriu aquilo que eu tinha dito. E quando o Labão então ouve o que a Rebeca falou do Eliezer e ele viu a riqueza, ele vai correndo para se encontrar com Eliezer. Esse Labão é o mesmo Labão que depois vai se encontrar com o Jacó. Né? O Jacó vai fugir para a Mesopotâmia e vai ficar na casa desse Labão. Então aqui já está demonstrando quem é o Labão. O Labão era um cara traiçoeiro. Né? O Jacó também era traiçoeiro. Só que depois o Jacó vai tomar uma reviravolta do Labão, que era mais traiçoeiro que ele. Mas isso aqui mais para frente no capítulo da história de Jacó. Nós estamos aqui ainda com o Isaac. Então ela concorda em ser esposa do parente dela, do Isaac no caso, e ela vai com o Isaac e vai indo para a terra da Palestina, sai lá de cima de Padan Aram, de Haran, no caso, e desce, e ela vai se encontrar com Isaac. E o texto diz, interessante, porque o Isaac estava meditando no campo ao cair da tarde, e quando ele ergue os olhos, ele vê uma caravana chegando, e ele vê o servo dele lá, o Eliezer, que agora ele também vai ser o servo dele, porque o Abraão vai passar para ele toda a fortuna dele e tudo que ele tem. E a Rebeca também vê o Isaac. E ela então cobre o rosto, ela desce ela pergunta para o servo, quem é aquele homem lá? É o meu senhor. Né? E ela cobre o seu rosto. O servo vai no capítulo 24, versículo 66, contar a Isaac todas as coisas que havia acontecido. E o Isaac já pega a Rebeca e já leva para a tenda dele. Não tem nem casamento, não tem nada. Já pega ela, leva para a tenda para se consolar da morte da mãe dele.
E diz o texto aqui que o Isaac amou muito a Rebeca. E ele foi consolado pela morte da sua mãe com a questão da vinda da Rebeca e casamento com ela. No capítulo 25, aqui, vai nos mostrar, relatar a morte do Abraão. Né? Depois que a Sara morre, ele tinha mais de 100 anos aqui no caso, e ele vai arrumar uma outra mulher chamada Quetura. E a Quetura vai dar 6 filhos para Abraão ainda. Tá? Interessante aqui. E ele vai ter vai morrer com 175 anos. Né? Mas ele antes de morrer, ele deu presente para os filhos dele, de Quetura, não é isso? Só que ele então vai dar toda a fortuna dele para o Isaac. E não vai dar para os filhos da Quetura. A Quetura tem os seus filhos que recebem alguma coisa. E Abraão dá tudo, versículo 5, tudo que ele tem, o que se possuía, ele dá para Isaac. E dá presente para os filhos que ele teve com Quetura aqui. E ele morre então, esse aqui é um texto maravilhoso, no versículo 8, o 7 diz que ele morreu com 175 anos, e ele morre, expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Aí vem, interessante, porque no versículo 9, reaparece o Ismael, o filho da Agar, e sepultaram no Isaac e Ismael, seus filhos, na mesma caverna de Macpela, onde ele tinha enterrado a Sara. Ele vai ser enterrado pelos filhos dele, o Ismael e o Isaac, né? O campo que o Abraão comprou dos filhos de Het. E ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher, depois da morte de Abraão. Depois nós temos aqui no versículo 12 em diante, até o versículo 18, os descendentes do filho Ismael de Abraão, né? Abraão e Agar. E aqui então diz também que o Ismael ele viveu 137 anos e morreu. Tá certo? E mostra aqui os descendentes dele, o pessoal, que seria então a ramificação também de descendentes de Abraão. Então nós vamos parar por aqui, porque daqui a pouco no versículo 19, do 25 e o versículo 26, começa a história do Isaac. Nós tivemos a história de Abraão, o primeiro patriarca, vamos ter a história agora de Isaac, o segundo patriarca, e depois nós temos a história de Jacó, e assim vai depois com os 12 patriarcas, os filhos de Jacó. E aqui nós paramos por aqui, porque Abraão morre a Sara, morre Ismael, e o Isaac está vindo, e começa as gerações, as histórias, ou a Toledot de Isaac. Que Deus abençoe a sua vida e continue guardando a sua casa, dando uma boa semana, e que você nunca se esqueça que as misericórdias do Senhor duram para sempre. São novas a cada dia. Deus abençoe. Amém.